que você faz com o seu sintoma? Há muito tempo você tem um sintoma, por muitos anos, e qual a sua relação com o seu sintoma? Vamos falar sobre o sintoma, o saber fazer com o sintoma, que é a expressão que Lacan usa. Eu sou Fabiana Hatt, psicóloga e psicanalista, e vamos aqui tomar café com Freud e Lacan, falar de psicanálise de uma maneira acessível. Para a psicanálise, o sintoma é algo muito precioso. O sintoma está guardando para ser decifrado, ele precisa ser entendido. Então, assim, temos aqui 4 pontos para falar sobre o sintoma. O primeiro, para Freud, lá em 1900, Freud fala que o sintoma tem um sentido. Ele começa a perceber que o sintoma não batia, que aqueles sintomas que não batiam com o neurológico ali, ele começou a ouvir as pacientes e começou a sentir, elas começavam a associar, a falar, a dar um sentido para aquilo e o sintoma começava a se desfazer. Então, o sintoma para a psicanálise não é algo que tem que ser exterminado, jogado fora. Ele precisa, antes disso, ser entendido, compreendido o que acontece, por que ele está ali, né? Então, o sentido do sintoma. O segundo ponto, Lacan fala que todo sintoma tem uma função, ele está em função. Por que ele aparece? Então, a gente precisa pensar, precisa pegar a lista dos sintomas ali para a gente ver uma função. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Antes disso, eu vou falar o terceiro ponto. Ele fala que, assim, a psicanálise, os psicanalistas, que quanto mais a gente vai falando sobre o sintoma é como um portal que se abre. Não é essa expressão que Freud e Lacan utilizam, mas Lacan fala assim que vai para outra cena. Se a gente puder associar os sonhos, pensar sobre os sonhos, se a gente puder falar sobre o sintoma, ele nos leva para outra cena, para um outro saber que está ali guardado. E para Freud, o sintoma tem a estrutura do sonho. Não é essa sensação, a gente sonha e fala, gente, mas por quê? O que tem a ver isso com aquilo, aquela casa com aquela outra, com aquela pessoa? Mas se você raciocinar, se você pensar, a gente vai ver um fio de Ariadne, né? Assim, um fio que liga uma situação e outra, que no racional a gente não vê essa ligação assim tão fácil, mas se a gente abstrair, se a gente pensar, olha, não é que nos dois isso aconteceu, aquilo foi, então prestem mais atenção nos sonhos, vamos associar. E para Freud diz o quanto os sintomas eles têm essa mesma estrutura, então é muito precioso que a gente possa associar, pensar e chegar a uma outra cena. Então, eu vou falar aqui de 2 exemplos meus. Assim, no começo de formada, eu trabalhava em instituições, ONGs, e muitas vezes eram muitos pacientes, muitos casos, às vezes casos bem graves, e às vezes numa sobrecarga, assim, eu sentia ali uma sinusite. Aí, uma vez senti, outra vez, aí foi assim, sei lá, no final do semestre sempre tinha sinusite. E essa questão assim, é uma sinusite, então eu faltava, podia não ir e tal. Quando aconteceu a terceira vez, a quarta vez, mais um semestre, final de semestre, mais poxa, preciso me interrogar, o que está acontecendo, o que meu corpo está dizendo e tal. E depois eu comecei a entender que era exatamente essa sobrecarga, ficava muito pesado e que socialmente um sintoma nos liberta de ir, por que ela não veio? Está com sinusite, está com dor de cabeça, está com dor de estômago, a pessoa é isentada daquilo. Mas eu comecei a pensar assim, por que eu não posso nomear o meu sintoma antes? Por que eu não posso, assim, percebendo que eu estou
sobrecarregada, eu nomear, eu falar, poxa, e aí eu falto na instituição, eu ligo, falo, não consigo ir, eu descanso, me organizo, reponho, não preciso, não é assim, faltou e não, eu posso repor, mas eu posso começar a me ouvir. E para mim é muito impressionante, porque eu nunca mais tive sinusite. Quando eu consegui nomear que aquilo era uma ajuda para eu me isentar do trabalho, mas que eu podia fazer de uma outra forma, que eu podia falar, e fora que aí eu ficava lá morta na cama, cansada, não conseguia nem descansar, nem, né, assim, doendo. E, né, o corpo padecendo para que eu pudesse descansar. E quando eu comecei a nomear, eu comecei a poder, putz, eu posso ir para a praia, eu posso sair, negociar lá e repor outro momento. Isso falando antes da pandemia de Covid-19 seria impossível, não é? Mas hoje em dia, nas outras empresas e tal, mas hoje em dia isso até empresas assim, isso é possível. É possível a gente usar as palavras, mas o que implica aí? Muitas vezes aí eu vou para o quarto ponto, se vocês estão gostando, deem o seu like, depois deixem perguntas, o canal é de vocês. Eu já usufrui tudo que eu podia com a psicanálise na minha análise, não é? Lógico que eu vou sempre usar a psicanálise, eu trabalho com isso, mas aqui é para vocês, então deixem perguntas e tal, mas voltando ao raciocínio, a questão bate no quarto ponto, que é a discussão do ego. Tem um lado que socialmente é muito mais fácil falar assim, eu fiquei resfriada, não é? Porque o resfriado muitas vezes é baixa imunidade, a gente não se cuidou, a gente se sobrecarregou e aí vem a gripe, vem o resfriado. Mas o ego, ele tem essa dificuldade de falar assim, poxa, eu vou falar lá na instituição que eu não estou aguentando, que eu preciso descansar, que eu não sou tudo isso, não. Então a pessoa vai lá até assim o último minuto da carne ali, pagando um preço alto, e até que fica gripada, agora eu posso me isentar, não sou eu, é algo maior, é o meu biológico. Então a pessoa não passa por isso. E a gente tem que incluir mais a saúde mental na sociedade, a gente tem que ficar mais tranquilos de falar que sim, estou sobrecarregada, estou cansada, preciso, e fazer de uma forma que a gente possa, obviamente, repor, fazer o trabalho, entregar, não é não fazer, ficar, mas porque conceito biológico de gripe e de tal que pode realmente te isentar do trabalho. O quanto a gente pode nomear antes, e aí pode descansar mais tranquilo, realmente dormir, realmente descansar e saber fazer com o seu sintoma, se ouvir, não é? Eu tenho um outro, e a gente pode falar aqui que existem 4 tipos assim de sintomas, que são existem os emocionais, não é? Que assim, ansiedade, depressão, tal, já fala diretamente ali com o emocional. Mas a gente pode falar dos sintomas físicos, não é? Seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor na perna, tal. Outros são os sintomas psicossomáticos, porque é essa conexão. A gente pode simplesmente estar com dor de cabeça, porque, sei lá, tocaram um berrante, tocaram uma música muito alta, e aí doeu a cabeça, estou muito tempo, né, com fome, aí deu dor de cabeça, algo fisiológico ali mesmo, ou psicossomático, no sentido de, putz, aquilo me sobrecarregou, fiquei triste, fiquei pensando nisso, e aí atacou o biológico, né? E existem os sintomas comportamentais, e a grande, né, de relacionamento, de briga, e todos eles a gente precisa interrogar o que tem a ver com o nosso emocional. Sempre tem a ver com o emocional? Não, nem sempre. Alguma coisa, como eu já falei aqui, pode ser só fisiológica e tal. Entretanto, se a gente puder se abrir um pouco mais
para ver o sentido. Da sinusite estava ali em função de me dar umas férias, estava ali em função de fazer uma proteção, porque senão eu ia continuar ali trabalhando, ia passar mais ainda por cima de mim. Então, a sinusite vinha como um sinal vermelho de não atravesse a mais, não dá para pegar mais um caso, não é? Mas hoje eu consigo falar isso, nomear, bastante tempo já, que eu consigo nomear sem precisar, que Lacan fala assim, pagar com a carne, né? A gente pode ter as palavras. E só rapidamente falando, assim, um sintoma comportamental ali que a gente teve na minha família, a minha primeira filha trouxe pra gente alguns pontos, assim, de uma certa dificuldade de relacionamento e um pouco ali no começo da aprendizagem. E pra gente, eu só posso falar assim, todos os pais, eles falam, né, mães e pais falam o quanto a gente cresce com os filhos, o quanto às vezes os filhos são como pais ali, o quanto eles nos fazem pensar em coisas, nos fazem uma evolução. E eu só posso falar que os sintomas que os filhos trazem, se a gente mergulhar, se a gente se dedicar, e mesmo se a gente puder olhar como uma esfinge mesmo, assim, né, o enigma, não é? No sentido assim de o que será que está por trás, o que ela está querendo dizer, o que diz da nossa família, se a gente tiver uma interrogação e gostar de seguir, não é, os caminhos, as pedras, elas nos levam a conhecer a mais de nós mesmos, a aprofundar a relação na família, a relação com a própria criança. E hoje eu só posso falar que atravessados e mergulhando, não é, tanto no sentido dos sintomas, quanto nas funções, quanto atravessando os nossos egos, não é? Porque assim, eu e meu marido, nós somos da área da psico, da saúde mental, e aí assim, nossa filha, como se nós temos tantos recursos e tal, como que ela está trazendo um sintoma de comportamental ali e tal, mas a gente teve a tranquilidade de ir discutindo, conversando, nos tratando, e isso, de novo, levou a um crescimento como pessoa, um crescimento na relação, até que hoje eu estou aqui fazendo vídeos e tal, porque minhas filhas já se relacionam, já estão bem na aprendizagem, estudam por si, não é? E sobrou tempo, espaço para escrever livros, para estar aqui falando no YouTube, levando conceitos da psicanálise ao maior número de pessoas. Então, quanto mais a gente enfrentar, desvendar o sentido, as funções e entrar nas outras cenas, não deixando o nosso ego nos impedir disso, melhor o caminho e a direção para os projetos da nossa vida.